Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando mais um estudo bíblico sobre a escatologia bíblica, né? Já fazia alguns dias que a gente tinha postado aqui os nossos vídeos sobre o estudo de escatologia bíblica, né? O nosso tempo está um pouco resumido, mas eu acredito que agora vamos retomar aí nosso estudo sobre a doutrina das últimas coisas. Você que tem acompanhado aqui no nosso canal esse estudo, né, sobre a palavra de Deus e tem sido abençoado pelo Senhor. Hoje nós vamos estudar aqui mais um pouco sobre a palavra de Deus, tá bom? Eu quero já pedir a você, em nome de Jesus, se você não é inscrito em nosso canal, aproveita aí para se inscrever, tá bom? Ativa as notificações e, se você desejar, também deixa aí seu comentário, tá bom? Para que também a gente tenha um acompanhamento daquilo que você tem aprendido através do conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar aqui nosso estudo, começar aqui o nosso estudo falando sobre a doutrina das últimas coisas. Você que acompanhou o nosso vídeo anterior, né? Inclusive, se você ainda não viu o último vídeo que nós lançamos aqui no nosso canal, pesquisa lá, tá bom? Onde nós falamos sobre a diferença que existe entre a primeira fase da vida de Cristo e a segunda fase da vida de Cristo, né? E a gente havia prometido que a gente lançaria uma segunda parte falando sobre as questões relativas ao arrebatamento da igreja, né? Algumas coisas que irão acontecer neste evento glorioso que nós precisamos aprender, que a palavra de Deus deixou aqui revelada para nós, tá bom? É bem verdade, pessoal, que não tem como a gente saber de todas as coisas, pois o arrebatamento é um mistério, né? Deus não revelou na sua plenitude o que de fato irá acontecer no arrebatamento. Ele revelou apenas algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus, que nós vamos aprender aqui nesse vídeo, e vai ser muito proveitoso para nós, tá bom? Nós vamos tomar como base, né, um texto muito conhecido da palavra de Deus, que será o nosso texto base para o nosso estudo aqui de hoje, que está registrado em 2 Tessalonicenses, ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo de número 18, tá bom? Vamos aqui usar esse texto como sendo o texto base para nós estudarmos aqui sobre algumas coisas relativas ao arrebatamento da igreja do Senhor. Vamos ler aqui. Se você está com a Bíblia aí, né, aproveita, abre ela aí para acompanhar conosco a leitura. Se você não está com ela e tem aí como pegar, pega a Bíblia, né, em nome de Jesus. Se tiver como também anotar, é sempre bom também fazer anotações daquilo que vai ser falado aqui através desse vídeo, através desse estudo, tá bom? Então vamos lá começar. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 até o 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Aqui são as palavras do apóstolo Paulo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, né, que é a palavra de Deus. Amém? E aí nesse texto nós vamos tirar aqui algumas lições com relação ao arrebatamento da igreja, né? Paulo, nesse texto, meus irmãos, ele aborda três assuntos, né? Aliás, vários assuntos, né? Ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos, vai falar sobre os vivos que vão ficar para o arrebatamento da igreja, e vai falar também sobre um assunto que eu vou tocar aqui nesse momento e quero falar para você, né? A Bíblia diz que no momento do arrebatamento da igreja, o Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então vamos aqui pegar
essa parte do versículo 16, né? Esse versículo que eu citei aqui para você nesse momento está aqui no versículo 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala que o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então vamos aqui explorar um pouquinho sobre o que é a trombeta de Deus, né? No momento do arrebatamento da igreja, a Bíblia fala que vai soar uma trombeta, né? E o apóstolo Paulo também, em outra carta, né, que lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, né, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 52, também fala novamente sobre esta trombeta. Eu quero aqui ler com você essa referência, 1 aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo de número 52. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui com relação a essa trombeta de Deus que irá ser tocada no momento do arrebatamento da igreja. Ele diz assim, meus amados: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então veja, lá em Tessalonicenses, Paulo que fala que no momento do arrebatamento da igreja irá soar uma trombeta. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo também fala novamente que no momento do arrebatamento da igreja irá soar a última trombeta, né? Essa expressão última trombeta, ela deve aqui ter uma atenção especial. Essa última trombeta não tem nada a ver com aquela trombeta lá de Apocalipse capítulo 11 e versículo 15, né? Onde a Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre as 7 trombetas de Deus. A última trombeta, né, que seria a 7ª trombeta registrada no livro de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, ela não tem a ver com essa trombeta. Aquela trombeta que será tocada aqui no que Apocalipse fala, é uma trombeta que fala sobre o juízo de Deus que irá ser derramado durante o período da grande tribulação. Ali, aquela trombeta tem outro significado. Já essa trombeta registrada aqui em 1 Coríntios capítulo 52 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, está relacionada diretamente com o arrebatamento da igreja que acontecerá antes do período da grande tribulação. E você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver trombeta com arrebatamento, né? Na cultura judaica, né, no meio do povo judeu, um dos significados da trombeta era de congregar o povo, né? Quando queria se congregar o povo, tocava-se uma trombeta e o povo se reunia, né? Então, quando a Bíblia fala que Deus descerá do céu, Jesus descerá do céu com a trombeta de Deus, está se referindo que ele vai congregar o seu povo, né? Dos 4 cantos da terra, toda a igreja do Senhor, sejam mortos, sejam vivos, serão congregados ao soar da trombeta de Deus que irá ser tocada no momento do arrebatamento da igreja do Senhor. Então nós aprendemos aqui, a primeira coisa que temos aqui ter em mente, ver nesse estudo, é que no momento do arrebatamento uma trombeta será tocada, né? Essa trombeta tem como finalidade congregar todo o povo de Deus, né, em um lugar só, que será o céu, amém? Onde lá nós se encontraremos com o Senhor e reinaremos eternamente, graças a Deus, com Ele para todo o sempre, amém, meus irmãos? Agora escute bem em nome de Jesus, né? Depois que essa trombeta for tocada, né, que o Senhor virá para arrebatar o seu povo, irá acontecer 2 coisas interessantes. A primeira coisa que irá acontecer será a ressurreição dos mortos, né? Eu queria voltar com você lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16, para nós vermos o que a Bíblia fala com relação a essa ressurreição dos mortos que acontecerá no momento do arrebatamento da igreja. Olha o que diz a palavra: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então veja só, no momento que a trombeta for tocada e que Cristo vier para arrebatar a sua igreja, os que morreram em Cristo, ou seja, aquelas pessoas que morreram, os salvos que morreram, aquelas pessoas que não estarão vivos no momento do arrebatamento, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, mas já partiram para o Senhor, essas pessoas elas vão ressuscitar primeiro. Por que essa expressão ressuscitar primeiro? Porque aqueles que ficarem vivos para a vinda do Senhor, disse Paulo, jamais precederiam os que dormem.
no momento do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer primeiro é a ressurreição dos mortos. E quando eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar já em um corpo transformado. Não é um corpo mortal como esse que nós temos hoje, um corpo que é fadado a doenças, um corpo que está sujeito à morte, um corpo que se cansa, um corpo que adoece, um corpo que é sujeito ao pecado. Não, eles vão ressuscitar em um corpo transformado. Só então depois os que ficarem vivos também serão transformados. Então o versículo 15 fala justamente sobre isso aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha aqui: dizemos pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Então os vivos também serão transformados. Inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas antes de os vivos serem transformados para serem arrebatados, vai acontecer primeiro a ressurreição dos mortos, onde eles também vão ressuscitar em um corpo transformado, né? Paulo, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 15, meus irmãos, e versículo de número 52, versículo 53, Paulo vai falar sobre essa transformação que acontecerá no momento da ressurreição dos mortos, né? Vamos voltar aqui para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 a o versículo 53. Olha o que diz a palavra do Senhor: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então veja só, os mortos que morreram em Cristo, né? Eles hoje estão descansando com o Senhor no paraíso. Todos aqueles que morrem em Cristo estão descansando hoje em espírito, né? O corpo está no seio da terra, né? O corpo, como diz a palavra de Deus, volta para o pó e o espírito volta para Deus. Então aqueles que morreram em Cristo estão descansando hoje no paraíso. Inclusive eu quero até falar para os irmãos que nós vamos lançar no próximo vídeo, né, falando sobre o estado intermediário dos mortos, né? Para onde é que vai a pessoa que morre com Cristo e para onde é que vai a pessoa que morre sem Cristo, né? Mas sem adiantar aqui o assunto, né, vamos só dar uma pincelada para falar para vocês que as pessoas que morreram em Cristo estão descansando no paraíso com Deus. E a Bíblia fala que no momento do arrebatamento da igreja, essas pessoas elas virão retornar. Quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, aqueles que estão no paraíso, eles receberão uma ordem para o espírito voltar para o corpo novamente, e onde esse corpo será transformado. Assim vai ser uma coisa no piscar de olhos, porque a Bíblia vai dizer que o arrebatamento é num piscar de olhos. Eles vão voltar para o seu corpo, já num corpo transformado, um corpo glorificado, não um corpo mais pecaminoso, e serão transformados, e sim estaremos, e depois serão arrebatados para estar juntamente com o Senhor, né? Paulo aqui no versículo 14, né, voltando aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, Paulo fala justamente sobre isso. Diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, Deus vai trazer todos os que dormem, ou seja, todos aqueles que já morreram com Cristo com ele, ou seja, os espíritos que estão descansando com o Senhor, o espírito e a alma, né? Lá no paraíso eles vão receber uma ordem para retornar para os seus corpos no momento do arrebatamento. Esses corpos já vão ser transformados num piscar de olhos, serão glorificados, né? Inclusive até falar sobre isso já, sobre essa glorificação do corpo, e depois serão arrebatados para viver eternamente na presença de Deus, né? É interessante ressaltar também, meus irmãos, que aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo fala justamente sobre isso, né? Que o corpo ele não vai ser um corpo mais corruptível, não vai ser um corpo mais sujeito à morte, um corpo sujeito ao pecado, sujeito a doenças, um corpo limitado. Não, a Bíblia diz assim: e os mortos ressuscitarão
incorruptíveis. Não haverá mais corrupção na vida do homem. O homem não vai mais sofrer, o corpo do homem não vai mais sofrer. O homem terá um corpo incorruptível. E diz mais, aqui no versículo de número 53: porque convém que isto que é corruptível, que é o nosso corpo hoje, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, o nosso corpo hoje é um corpo mortal. Qualquer um de nós está sujeito à morte. Mas quando aqueles que morreram em Cristo, né, ressuscitarem, eles não estarão mais sujeitos à morte. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que a morte será aniquilada no momento do arrebatamento da igreja, no momento que o Senhor virá para buscar o seu povo. Amém? Glória a Jesus. Então o corpo mortal vai se revertir da imortalidade. Ou seja, nós seremos eternos como o Senhor, porque nós vamos morar eternamente com Deus. Glória a Jesus, né? Nós vamos morar eternamente com Deus e nosso corpo será um corpo eterno. Nós não passaremos pela morte jamais. Quem morreu em Cristo jamais passará novamente pela morte. Que aquele que estiver vivo não vai passar pela morte, porque receberá um corpo imortal. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Além de receber um corpo incorruptível e imortal, receberá também um corpo glorioso semelhante ao do Senhor, né? Paulo em Filipenses capítulo 3, vou ler aqui para vocês em nome de Jesus, né? Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, ele fala assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então veja só, o Senhor Jesus hoje, ele ressuscitou, nós sabemos que ele ressuscitou em um corpo glorificado, e hoje ele está no trono, à destra do trono de Deus, em um corpo de homem, só que num corpo glorificado. E a Bíblia vai dizer, assim como Jesus tem um corpo glorificado, a sua igreja também receberá um corpo glorificado. Quando fala em receber um corpo glorificado, não quer dizer que seja outro corpo, não. Cada um de nós ressuscitará com o seu mesmo corpo, só que, como eu falei, não é mais um corpo corruptível, não é mais um corpo mortal, mas é um corpo glorioso, um corpo imortal, incorruptível. É o mesmo corpo, só que um corpo transformado. Amém, pessoal? Então, aqui é isso que vai acontecer no momento do arrebatamento. Primeiro, se toca a trombeta no céu e os mortos depois ressuscitam, e ressuscitam com um corpo transformado. Vamos aqui nós que ficamos vivos, né? Se nós ficarmos até a vinda do Senhor Jesus e não morrermos, o que vai acontecer conosco, né? A Bíblia também fala que nós também passaremos por essa transformação. Primeiro os mortos ressuscitam num corpo já glorificado, depois aqueles que ficarem vivos também serão transformados pelo Senhor. Voltando aqui para a 1 Tessalonicenses, né? Eu estou sempre voltando aqui em Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Coríntios, porque são as cartas que falam justamente sobre essa questão, né? Inclusive é até bom que você vá aprendendo um pouco mais, né? Até manusear a palavra. Olha o versículo 17, diz assim: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja só, a trombeta é soada, os mortos ressuscitam, o corpo glorificado. Depois que isso acontece, aqueles que ficaram vivos também serão transformados, receberão um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo incorruptível. Paulo até falou, meus irmãos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, dizendo: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos nós vamos morrer, mas todos seremos transformados. Então, tanto os mortos como os vivos serão transformados, receberão um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo sem pecado, um corpo santo, um corpo totalmente redimido no momento do arrebatamento. E disse Paulo: quando isso acontecer, seremos arrebatados juntamente, todos nós, com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, quando tanto os mortos como os vivos forem transformados pelo Senhor, nós vamos subir para se encontrar com o Senhor nos ares, onde será também, onde nós chamamos também de o céu, né? Onde o Senhor com certeza nos aguardará.
Amém, meus irmãos? Então é exatamente isso que vai acontecer, basicamente é isso que vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja, no momento que Jesus vier para buscar o seu povo. Mas antes de nós terminar aqui o vídeo, irmão, falando sobre essa questão do arrebatamento da igreja, né? A gente podia falar talvez aqui muitas outras coisas, mas o vídeo ficaria um pouco longo, né? Mas a gente vai resumir aqui. Esse estudo é um estudo básico, mas de muito proveito para a sua vida, tá bom? Então nós vamos aqui passar para a segunda parte do vídeo, que é falando sobre alguns personagens do Antigo Testamento que tipificam o arrebatamento da igreja. Até falei para vocês no vídeo anterior que o Antigo Testamento não fala praticamente nada sobre o arrebatamento da igreja, né? Melhor, não existe nenhum versículo na Bíblia Sagrada do Antigo Testamento que fale sobre o arrebatamento da igreja. E isso tem uma explicação, porque o Antigo Testamento foi escrito basicamente inteiro para Israel. Amém? Embora nós usamos hoje como também a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela também serve para a igreja do Senhor, a palavra de Deus ela é completa, né? Mas a mensagem era basicamente direta ao povo de Israel, por isso que Deus não falou exatamente sobre o arrebatamento da igreja, né? Mas existem alguns tipos, né, no Antigo Testamento, que são alguns personagens que lançam luz para o arrebatamento da igreja. Eu vou falar aqui de 4 personagens para vocês, que nos faz ter uma ideia de como acontecerá o arrebatamento da igreja. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia a história de Enoque, né, registrada em Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 24. A Bíblia fala que Enoque, depois que gerou Metusalém, né, a Bíblia vai falar que ele andou, melhor dizendo, 300 anos com Deus. E a Bíblia fala que ele andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Ou seja, ele não passou pela morte. Isso lança luz para o arrebatamento. Por quê? Porque assim como Enoque foi arrebatado vivo para morar com Deus, e assim também acontecerá com aqueles que ficarem vivos para o arrebatamento na igreja, né? Então Enoque, no Antigo Testamento, ele tipifica a igreja viva no momento do arrebatamento. Aqueles que ficaram vivos no arrebatamento da igreja são tipificados por Enoque no Antigo Testamento, que foi arrebatado. A Bíblia fala que ele foi arrebatado, Deus o tomou para si, vivo, ele não passou pela morte. Então Enoque é um tipo da igreja de Cristo no Antigo Testamento. Outro personagem também que tipifica a igreja no Antigo Testamento é Elias, né? Pois a Bíblia fala que Elias também foi arrebatado de maneira imprevista, né? O seu arrebatamento foi de maneira repentina. A Bíblia fala que ele estava com Eliseu e de repente a Bíblia fala que uma carruagem celestial, né, carralo de fogo, uma carruagem de fogo, subitamente tomou Elias e levou para o céu em um redemoinho, né? Assim como Elias, né, foi arrebatado pelo Senhor de maneira imprevista, de maneira repentina, assim também acontecerá no momento do arrebatamento da igreja, onde a igreja também será levada aos céus de maneira repentina, como disse Paulo, no abrir e fechar de olhos, né? E Elias também tipifica a igreja viva, né, que estará esperando o Senhor no momento do arrebatamento da igreja, né? E para nós fecharmos aqui e finalizarmos, falar também sobre 2 personagens que são conhecidíssimos demais e todos os irmãos que conhecem a palavra, que amam a palavra, que é Noé e Ló, né? Todos nós conhecemos que a história de Noé e Ló representam a igreja de Cristo, né? Todos nós conhecemos essa história, né? Em Lucas capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30, vai falar o Senhor falando que assim como aconteceu nos dias de Noé, né, onde comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. E ele segue dizendo, né? Assim como aconteceu nos dias de Ló, onde comiam e bebiam, plantavam, né, construíam, edificavam, também vai acontecer justamente nos dias do Filho do Homem. Ou seja, Noé e Ló, eles são 2 personagens que apontam para a igreja de Jesus. Interessante que tanto Noé como Ló, eles foram salvos de uma grande destruição, de um grande juízo de Deus, não é? Noé foi salvo do dilúvio e Ló foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então, tanto o dilúvio como a destruição de Sodoma e Gomorra representa o juízo de Deus, né? E isso aponta para o período da grande tribulação, que será o período onde o juízo de Deus será derramado sobre toda a terra. E assim como Noé e como Ló foram preservados
Noé do dilúvio e Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, a igreja também será preservada do juízo de Deus, que é a grande tribulação, e será arrebatada para o céu, né? Então, tanto Noé como Ló foram poupados pelo Senhor para não passar pelo juízo de Deus. No seu tempo, a igreja também terá essa oportunidade de ser livrada por Deus, e não passará pelo juízo divino que acontecerá aqui na terra no período da grande tribulação. Amém? E além disso, a Bíblia falar que os dias de Noé e os dias de Ló também tipificam os últimos dias da igreja aqui na terra. E assim como Noé entrou na arca, né, que podemos aqui fazer uma alusão aqui, a arca simboliza talvez o céu, onde a igreja adentrará, né, para reinar eternamente com o Senhor. A Bíblia fala que entrando Noé na arca, veio o dilúvio, né? Justamente isso que vai acontecer. No momento que a igreja for arrebatada e for morar no céu com o Senhor, vai acontecer aqui, vai iniciar a última semana de anos, né? Mencionada lá no livro de Daniel, que será justamente o período da grande tribulação, né? Inclusive também nós vamos lançar depois um vídeo explicando sobre o que é a grande tribulação, esse período que a Bíblia vai falar, que é um período terrível para aqueles que ficarem aqui e não tiveram a oportunidade de subir com o Senhor. Amém, pessoal? Então, é exatamente isso, meus irmãos, em nome de Jesus. Esse é o estudo de hoje, né? A segunda parte do nosso estudo sobre a escatologia bíblica, falando sobre a vinda de Jesus, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, em nome de Jesus, não se esqueça, né? Se inscreva aí se você ainda não se inscreveu, tá bom? Ative a notificação, é muito importante também, para que você, sempre que sair vídeo novo aqui no nosso canal, você ser notificado e também aí está sempre por dentro dos materiais que estão sendo lançando, tá bom? Sempre que você ativar a notificação, vai aparecer no cantinho aí, né, as indicações da notificação, né? Tem personalizada, né? Tem todas, né? Você aperta no sininho que aparece todos, porque você receberá todos os vídeos que vão estar sendo lançados aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? E eu peço a você o mais importante de tudo, né? Compartilhe o vídeo, tá bom, pessoal? Para que mais pessoas também tenham o conhecimento da palavra do Senhor e sejam ricamente abençoados por Deus. Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e que você seja ricamente abençoado por Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe.